gente, sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre a cultura da banana. E para falar sobre esse assunto, nós vamos estar recebendo a doutora Adriana Novaes Martins. A doutora Adriana Novaes Martins, ela é pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, porque para nós é muito importante cada inscrito. Eu quero pedir também a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também para os seus amigos de WhatsApp. E é muito importante também cada like, tá bom? Então, doutora Adriana Novaes Martins, seja muito bem-vinda ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar te recebendo no nosso canal. Oi pessoal, é uma honra estar aqui hoje fazendo parte desse projeto super bacana que é o canal Quest Interativo. Eu sou Adriana Novaes Martins, engenheira agrônoma, doutora em fitotecnia, pesquisadora científica da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E hoje a gente vai bater um papo sobre fruticultura, com um pouco mais de ênfase numa das frutas mais gostosas que existe, a banana. Doutora Adriana, para nós falarmos sobre a cultura da banana, nós temos que falar um pouquinho também sobre a fruticultura brasileira. Conta pra gente sobre a área plantada, sobre a produção, consumo per capita, potencial de consumo e potencial de produção. Conta pra gente um pouquinho, mostra pra gente esse cenário. Quando a gente fala em fruticultura, o Brasil se destaca como um grande oásis na produção. Nós temos um território com uma diversidade de clima, de solo, que nos permite produzir praticamente todas as frutas conhecidas aqui em território brasileiro. E isso é um potencial fenomenal, porque a gente consegue uma produção de frutas que pode atingir tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Estima-se que atualmente a gente produz em torno de 40 milhões de toneladas de frutas por ano, tá? Das mais diversas espécies. E essas frutas estão distribuídas em cerca de 2.500.000 hectares. É muita terra. Cada hectare plantado com fruticultura gera, em média, 2 empregos diretos, né? Então nós teríamos só com a fruticultura no Brasil cerca de 50 milhões de postos de trabalho. Isso são números expressivos, né? É uma cadeia expressiva. A gente contribui, a fruticultura hoje contribui com cerca de 16% da mão de obra empregada na agropecuária brasileira. E nós temos um potencial muito grande a ser explorado ainda. A gente ainda tem algumas falhas em termos de sistemas produtivos, em termos genéticos, e a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. O potencial de consumo é imenso. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo médio de 70 quilos de fruta por pessoa por ano. É o consumo per capita que a gente chama. No Brasil, a população consome em média de 50 a 55 quilos de frutas por pessoa por ano. Ou seja, nós estamos abaixo daquilo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos esse potencial então de mercado interno e nós temos também um mercado externo a ser ganho, porque nós somos hoje o terceiro maior produtor de frutas do mundo. A gente só perde para a China e para a Índia, mas nós somos somente o 23º exportador. Então nós temos ainda muito que aprender, muito que adaptar para conseguir chegar no mercado externo fenomenal. Então a gente, através dessas tecnologias que a gente vai gerando, através da extensão rural, a gente vai levando as informações para que a fruticultura cresça
se torne mais sólida e possa galgar degraus. Potencial de produção nós temos, potencial de consumo nós temos, falta ainda é a gente entrar com tecnologia correta, né? Alguns outros problemas, a gente ainda é um país que desperdiça muita fruta, ainda é um país que tem problemas fitossanitários graves, né? A gente vai falar mais adiante aqui no nosso bate-papo, mas a gente tem um potencial fenomenal. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá? A fruticultura é uma cadeia extremamente lucrativa, é uma cadeia que tem realmente uma visão de alimentação saudável, então a fruticultura está muito ligada com segurança alimentar, e isso é muito importante na hora de se produzir alimentos. Doutora Adriana, conta um pouquinho pra gente agora sobre a bananicultura brasileira. Qual é a área plantada, a produção, consumo per capita, potencial de consumo e potencial de produção? Qual é o cenário que nós temos hoje? O Brasil tem atualmente cerca de 480 mil hectares cultivados com banana, que gera uma produção de cerca de 7 milhões de toneladas da fruta por ano, tá? É o quarto país produtor de banana no mundo, né? Ele fica atrás da Índia, da China e da Indonésia. A cultura da banana gera em torno de 1.300.000 postos de emprego, tanto diretos quanto indiretos, o que é representativo em termos de cadeia, tá? Na cadeia da fruticultura. A gente tem um potencial de produção muito grande ainda a ser explorado. A produtividade média dos bananais brasileiros gira em torno de 14 a 15 toneladas por hectare, é um potencial baixo. A gente tem, com certeza, condições com tecnologia, dobrar quase que essa produtividade. Então, ao longo do tempo, espera-se um aumento de produtividade que é associado normalmente ao aumento da qualidade dessa fruta. E com isso a gente expande mercado, né? O mercado, praticamente toda a produção brasileira fica no mercado interno, sabe? São pouquíssimas bananas, né? Uma fração muito pequena que vai para o mercado externo, mas a gente tem esse potencial, né, de produzir banana tanto para o mercado interno como para o mercado externo, com qualidade, com segurança alimentar e em quantidade. Então é uma questão da gente adaptar, né, tecnologias, adaptar a variedades cultivares, né, mais adaptadas, né, na verdade, cultivar essas variedades mais adaptadas a determinadas regiões, para tentar explorar ao máximo o potencial produtivo dessas plantas, tá? O brasileiro consome, em média, 25 quilos da fruta por ano, né? Se a gente lembrar que a gente falou lá atrás que o consumo médio de frutas do brasileiro gira em torno de 55 quilos de frutas por pessoa por ano, a gente vai ver que praticamente metade do consumo vem da banana, né? A gente também tem que lembrar que banana, em algumas situações, em algumas regiões, não só no Brasil, mas fora do Brasil, é considerado base alimentar, né? Em algumas regiões. Então, é uma fruta que tem realmente uma representatividade muito grande na sociedade e que apresenta, no caso do Brasil, um potencial enorme de crescimento, de produção e também de consumo. Doutora Adriana, agora nós gostaríamos de saber quais as principais variedades de banana no Brasil. Como e quando ocorreu a mudança de colheita extrativa para uso como cultura? Banana é uma das frutas mais antigas, né, conhecidas na história. E os historiadores estimam que 5.000 anos antes de Cristo já havia consumo de banana. Mas a data realmente, né, quando que ela passou de uma cultura extrativa para uma cultura comercial, ela não é bem definida não. O que tem textos budistas datados de 600 anos antes de Cristo, onde a cultura da banana já é citada. Então é uma cultura antiga, é uma cultura conhecidíssima, para quem não sabe, o termo banana, né, tem origem na África Ocidental, e é uma cultura extremamente difundida
no mundo todo, né? Banana em algumas regiões do mundo é considerada uma base alimentar. Então é uma cultura realmente, é uma fruta muito conhecida. Em termos de variedades, nós temos inúmeras. Banana tem uma diversidade genética enorme, e não só uma diversidade genética, ela tem também uma diversidade de nomes regionais. Às vezes a mesma variedade recebe diferentes nomes dependendo da região onde ela está. Então, por exemplo, uma variedade de banana aqui em São Paulo, às vezes tem um nome diferente da mesma variedade no Nordeste, né? Então, você tem uma diversidade muito grande. Eu acho que é mais simples a gente tentar falar em tipos de banana, né? Basicamente, no cultivo comercial, na bananicultura comercial, nós temos 3 tipos de banana, tá? Nós temos a banana tipo nanica, que também é conhecido como Cavendish ou caturra, né? Que é aquela banana que nós, principalmente no estado de São Paulo, estamos acostumados a ela. Uma banana muito doce, de uma polpa muito macia, né? Essa é a banana nanica, ou tipo nanica. Nós temos as bananas tipo prata, né? Já tem uma polpa um pouco mais sólida, uma acidez um pouquinho mais intensa, casca mais grossa, uma banana quinada, né? É uma dos tipos de banana mais consumidos no mundo todo e também tem um consumo muito grande no Brasil. E nós temos o terceiro tipo da banana comercial, que é a banana tipo maçã. Uma banana menor, uma polpa mais farinácea, um sabor muito peculiar, casca muito fininha, né? Muito apreciada principalmente pelas crianças, que faz então esse terceiro tipo, né? Compõe esse terceiro tipo de banana, que é a banana tipo maçã. Existem outros tipos, né? A gente tem as bananas tipo ouro, que é aquela bananinha bem pitiquinha que a gente encontra principalmente nos litorais. E nós temos também os plátanos, né? Que são conhecidos como banana da terra ou a banana de fritar. Uma banana maior, ela tem um formato não muito uniforme, tá? E ela é muito utilizada em culinária, né? É a chamada banana de fritar. A maior parte da população conhece como banana de fritar, né? Ela é muito utilizada para fazer farinha de banana ou mesmo a banana chips, né? Nós temos a batatinha chips e a gente tem a banana chips também, que é feita com plátano, né? Que é um mercado muito grande, principalmente nas regiões norte e nordeste, mas que está aumentando nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Então é um tipo de banana que a gente vê como muito promissor o mercado consumidor em breve, né, num futuro próximo. Doutora Adriana, fala um pouquinho para a gente agora sobre o plantio de bananas. Onde podemos plantar as bananas? Qual o clima ideal e o tipo de solo ideal para o plantio de bananas no Brasil? A banana é uma fruta tipicamente tropical, né? Quando a gente fala de banana aqui no Brasil, a gente já lembra da Carmen Miranda, né? Então é uma fruta tropical. Gosta de calor e gosta de umidade. Ela é plantada, como eu já disse, em todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros têm cultivo comercial de banana, né? As novas variedades que foram aparecendo, as novas tecnologias permitiram que essa cultura se expandisse por todo o território brasileiro, tá? O que é realmente uma coisa muito bacana, porque você consegue ter diversidade dentro da cadeia da banana, né? O que acontece? Então, ela gosta de temperaturas elevadas, ela gosta de muito sol, né? Uma banana de pleno sol, uma cultura de pleno sol, e não suporta temperaturas baixas. Então, existem alguns estudos que mostram que a bananeira, quando a temperatura chega em torno de 6, 5 graus, ela já começa a ter danos na sua parte aérea, né, nas suas folhas principalmente. Então é uma cultura muito sensível a baixas temperaturas, né. Quando a gente traz a banana, né, que é uma cultura característica de região litorânea, e a gente consegue trazê-la mais para o Planalto, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ela tem um problema sério com vento, né.
Então a gente trabalha muito com quebra-ventos e tecnologias para minimizar os danos. A gente costuma brincar que aqui no Planalto Paulista a gente tem uma variedade de banana chamada rendilhada. Na verdade não é uma variedade, é que é difícil você encontrar aqui no Planalto bananais em que as folhas das bananas não estão todas cortadas. Isso é ação do vento. E é um problema, porque a planta perde mais água e também abre portas para entrar doenças e ter alguns problemas. Então a gente tem difundido muito o uso de quebra-ventos e de algumas escolhas diárias, né, alguns índices de escolhas diárias para minimizar esse tipo de problema. Tá? Em termos de solo, a banana gosta de solos profundos, tá? Ela não tolera solos encharcados e é uma cultura que, diferentemente do que a grande sociedade pensa, é extremamente exigente em termos nutricionais. Então, um solo que tem um teor de matéria orgânica maior e precisa de um manejo nutricional muito equilibrado. Isso garante com que a planta tenha uma produtividade muito boa, uma qualidade do fruto muito bom e maior longevidade. Isso é certeza de maior rendimento para o bananicultor. Doutora Adriana, conta pra gente agora, como é feita a multiplicação e também o plantio dessa cultura? Bananeira é propagada por via vegetativa, né? A gente não encontra semente, né, na banana, né? A gente só consegue semente na bananeira quando está em situações de genótipo selvagem ou em artifícios laboratoriais utilizados no melhoramento genético ou em outras áreas, né? Normalmente a gente não encontra semente na banana. Então a cultura é propagada vegetativamente, né? E existem vários modos de propagar. Uma delas é através dos rebentos ou dos brotos, né? A bananeira é uma planta herbácea que forma toceira. O caule verdadeiro dela chama-se rizoma, fica abaixo da terra, né? Fica lá enterradinho, e cada meristema desse rizoma tem a habilidade de gerar uma nova planta. Então, quando da propagação, pode-se chegar até ao bananal, ir na toceira e retirar esses perfilhos, ou rebentos, ou filhotes, ou chifres, né? Tem uma série de nomes que eles recebem dependendo do local, e retirar. Então a gente chega lá, retira esses brotos e replanta em outro lugar. Esse é um modo de propagação, lembrando sempre que nesse caso a gente tem que tomar muito cuidado para não levar doença, nematóide ou mesmo pragas, principalmente a broca, né, de um local infestado para outro. Então tem toda são regras, né, de asepsia desse material para poder ser utilizado na formação de novos bananais. Ou se não quiser fazer desse jeito, a recomendação técnica que a gente faz é que utilize as mudas de laboratório, que são mudas formadas através de meristemas em fase de cultura de tecido. Essas mudas são feitas em laboratórios idôneos, né, que tem um protocolo de multiplicação através da utilização de hormônios, através da utilização de nutrientes. Então eles fazem a multiplicação desses meristemas em laboratório, né, em vidros, e depois essas plantas são isoladas, são colocadas em saquinhos plásticos para aclimatar, e após esse momento elas vão para o campo. Esse processo todo, desde da coleta do meristema até a aclimatação dessas mudas, demora em torno de um ano e meio para que essas mudas estejam prontas. Mas é uma garantia que a gente tem da sanidade dessas mudas na formação de novos bananais. Doutora Adriana, vamos falar um pouquinho agora sobre tratos culturais. Conta pra gente quais os principais tratos culturais que a cultura exige. Um bananal demanda uma série de tratos culturais, né? É uma cultura que exige muita mão de obra especializada, né? Para que a gente possa conseguir dar conta, digamos, de todos os tratos
necessários para uma boa produtividade, né? Então, o plantio, a desbrota, a desfolha fitossanitária, a adubação, né, muito importante. Em algumas situações, principalmente nas situações de planalto, a gente recomenda irrigação. Então existe uma série de atividades, né? O ensacamento dos cachos, o preparo desses cachos, né? Lembrando sempre que são atividades manuais. Acredito que todas as atividades, todos os tratos culturais têm a sua importância. Um dos mais complicados, que na minha opinião, né, e que precisa de muita técnica para ser feito, é a condução da toceira, né? É o desbaste dos brotos excessivos. Então é aquilo que a gente chama de formação e condução das famílias, né? Que é a planta mãe, a planta filha, a planta neta. Isso tem que ser muito bem feito por uma pessoa que conhece a cultura e que vá realmente fazer com muito cuidado. Um bananal bem manejado em termos de perfil, ele tem uma longevidade, uma produtividade melhor do que aquele que é feito sem muito critério, tá? Mas todos esses tratos culturais são importantes. Então, a desfolha, o rebaixio da planta, né, que a gente fala depois que o cacho é colhido, enfim, todas essas atividades fazem parte de um pacote tecnológico da bananeira, né? Sem esquecer do controle fitossanitário. Doutora Adriana, vamos falar um pouquinho sobre pragas e doenças. Conta pra gente quais são as principais pragas e doenças e o que devemos fazer para controlar. Os aspectos fitossanitários da bananeira são bem diversificados, digamos assim, né? São várias doenças, são várias pragas que atacam a cultura. As principais doenças são doenças foliares, principalmente as cigatogas, que podem ser controladas muito bem, são monitoradas e controladas com protocolos de pulverização, além do próprio controle genético, né, com algumas variedades sendo resistentes a essas doenças, né. O que mais preocupa nesse momento em relação a doenças da bananeira é o fusário, né, causador de uma doença chamada mal do Panamá. O chamado FOC, né, que é Fusarium oxysporum cubensis. Esse fungo é um fungo de solo que causa um dano muito grande na bananeira, tá? É uma doença que ainda não existe um controle químico ou cultural que seja eficiente, né? Somente o controle genético é que consegue frear essa doença, né? Ela é muito comum na banana maçã, que teve no estado de São Paulo quase que seu cultivo dizimado, né, pelo mal do Panamá. E o grande problema agora é que existe uma raça desse fungo, né, uma raça que é chamada raça 4, que ataca as bananas nanicas, né, as bananeiras do tipo nanica. Ainda não está no Brasil, mas já está em países vizinhos, né? E a grande preocupação é que não existe, por enquanto, um controle genético eficiente em cultivares de banana do tipo nanica, né? Então, uma série de protocolos fitossanitários estão sendo tomados, né, para evitar que esse fungo chegue e a gente consiga, o melhoramento genético consiga fazer, né, ter algum genótipo que apresente essa resistência. Então, o fusário, né, ou o mal do Panamá seria, na atualidade, a doença mais preocupante. Em termos de pragas, nós temos pragas, né, os tripes que atacam os cachos, e a gente tem a broca da bananeira, também conhecida como moleque da bananeira, né, é um besouro que cava galerias, né, no rizoma, no caule dessa planta, causando um dano muito intenso. A gente já tem hoje tecnologia de controle biológico super eficiente no monitoramento, no manejo dessa praga, e técnicas de condução de bananal que também auxiliam a diminuir o nível de infestação.
Então é uma praga que ainda ocorre nos bananais, mas que já tem um protocolo de manejo bem definido, né, e acessível ao produtor. E nós aqui do Planalto, né, temos um problema extra que diz respeito a nematóides. Até alguns anos atrás, nematóide não era um problema sério em bananeira, mas hoje a gente já encontra áreas de cultivo comercial sofrendo com esse problema, né? Então a gente já tem algum trabalho em termos de manejo de solo, manejo da próprio cultivo, né? Evitando, né, ou tentando manter os níveis, né, populacionais dos nematóides sob controle. Em breve eu acredito que o melhoramento genético já vai partir para essa área de resistência ou tolerância dos materiais de bananeira aos nematóides. Doutora Adriana, nós gostaríamos de saber como estão as pesquisas sobre o assunto. Têm sido geradas novas tecnologias e como tem sido a adoção pelo produtor? As pesquisas estão ocorrendo da melhor maneira possível, né? Infelizmente, a gente passa por um momento complicado no país, né? Mas as pesquisas continuam. A gente tem uma série de parceria, né? Nós da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo temos parcerias tanto com a iniciativa privada como outros institutos, né? Sejam eles federais, como por exemplo a Embrapa, que é a grande parceira nossa, principalmente no campo de melhoramento genético e validação de materiais, né, de novas cultivares. E também temos o pessoal das universidades e outros institutos que trabalham juntamente conosco no sentido de tentar resolver alguns problemas sérios da cadeia e adaptar e gerar novas tecnologias acessíveis ao produtor rural, né? Tem sido feito vários trabalhos em termos da validação de novos materiais genéticos, de novos cultivares com resistências genéticas, tanto a doenças, né, principalmente visando a parte de resistência à doença, mas também visando alta produtividade. Além disso, a gente tem vários trabalhos com manejo de solo, manejo dos frutos, né, ensacamento de cacho, controles fitossanitários, manejo de doenças e pragas, sistemas de produções alternativos. Então, por exemplo, hoje em dia aqui no estado de São Paulo, o uso da bananeira em sistemas agroflorestais, né, tem sido uma vertente, uma demanda muito grande e tem dado resultados muito positivos, né? Então, enfim, a parte de propagação também, métodos mais rápidos e eficientes de propagação, são vários as tecnologias que são geradas, né, visando não só o antes da porteira, né, digamos assim, a parte de produção em si, mas visando também a parte de pós-colheita, né? Então, métodos de armazenamento, métodos de transformação, então, análise de cultivares visando, por exemplo, um maior rendimento na indústria de doce de banana ou de biomassa de banana, né? Todos esses caminhos têm sido contemplados com a pesquisa, né? Alguns caminham mais rápido, outros caminham um pouco mais devagar, mas todos esses temas têm sido contemplados. E o bananicultor, né, o fruticultor de uma maneira geral e o bananicultor também é ávido por inovação. É um grupo de produtores sempre muito antenados com relação a novas tecnologias, manejos, novos produtos. Então hoje os produtos biológicos, né, visando principalmente diminuir o uso de alguns defensivos na cultura, né, visando segurança alimentar, tem sido um objeto muito grande, de grande interesse dos produtores, né? O bananicultor, ele tem muito interesse em ter uma produtividade que seja rentável e segura, né? Então todas as tecnologias que vêm vindo por aí são de interesse. E grande parte das demandas parte dos próprios produtores, né? Então eles que chegam e falam as ideias, a gente está tendo problema com tal coisa e a gente precisa resolver isso,
né? A maior parte dos nossos trabalhos, principalmente dos trabalhos realizados pelos pesquisadores da Secretaria da Agricultura do Estado, é feito juntamente com os produtores, né? Então, muitas vezes até em áreas particulares, né, dos produtores, que é para que a gente consiga tecnologias prontamente aplicáveis e viáveis na bananicultura atual. Esse é o grande objetivo, digamos assim, da pesquisa, né? É ter resultados aplicáveis, economicamente viáveis e ambientalmente seguros. Isso tudo traz para o produtor, para o bananicultor, a segurança do empreendimento que ele está administrando. Doutora Adriana, vamos falar um pouquinho agora sobre produtores de banana. Conta pra gente, qual é o perfil do produtor de banana? Eles são grandes, médios ou pequenos produtores? Existem cooperativas no setor? Nós temos todos os tipos de produtores. Nós temos desde aqueles grandes produtores, são os produtores empresariais mesmo, né? E que tem um capital envolvido, digamos assim, muito grande, até aquele produtor familiar, né? Normalmente o casal e os filhos que cuidam de uma pequena área produtiva. Nós temos um predomínio de pequenos produtores, ok? Na bananicultura, principalmente no estado de São Paulo, mas nós temos também aqueles produtores que têm áreas mais extensas, né? E a tecnologia que a gente gera visa abranger todo esse universo, né? Então, existem as tecnologias que são desenvolvidas, que são adaptadas para produtores em escala maior, assim como existem as tecnologias desenvolvidas e adaptadas para aqueles microprodutores, né? Porque todos eles são importantes na cadeia, então todos eles são contemplados. Nesse momento, nós temos várias associações, nós temos cooperativas de produtores aqui no estado de São Paulo, né? Aqui perto mesmo, em Palmital, existe a cooperativa dos bananicultores, que a gente chama de Copaban, que são instrumentos que viabilizam não só a comercialização do fruto, né? Mas também a compra de insumos. Isso tem sido muito importante, principalmente quando dos pequenos, né? Porque eles conseguem, essas associações e essas cooperativas conseguem organizar esses pequenos produtores para que eles possam ter um volume de compra maior e consiga negociar preço, prazos, enfim. Isso tem sido muito importante, não só na bananicultura, mas isso é importante na fruticultura em geral, né? Isso é uma característica da cadeia da banana, tá? Então, uma diversidade muito grande de produtores e essa associação na tentativa de facilitar escoamento de produção e também a compra dos insumos necessários para fazer a manutenção dessas áreas produtivas. Doutora Adriana, nós gostaríamos de saber agora se a cultura da banana ela é economicamente viável. Tem bom retorno? Quais os fatores de agregação de valor? Ela é considerada uma fruta com potencial nutracêutico? A rentabilidade da bananicultura está ligada ao sistema de produção que é adotado, né? Então, quando se concentra um sistema de produção que prega pelas boas práticas agrícolas, né? Que prega pelo manejo adequado, pelo equilíbrio nutricional, pelo manejo ambiental, a rentabilidade da cultura é certa, né? É uma cultura que tem um mercado muito grande, como a gente já falou, então que a gente consegue fazer vamos dizer assim, um mercado dinâmico, tá? Dependendo do grau de tecnologia que o produtor adota, é a rentabilidade que ele vai ter, porque reflete, esse pacote tecnológico vai refletir diretamente, não só na quantidade de banana produzida, mas na qualidade, né? Então, esses dois fatores, quantidade e qualidade, é que vão refletir diretamente no mercado, causando uma maior ou menor rentabilidade, né?
Então, o equilíbrio do sistema produtivo é super importante para que haja essa rentabilidade, né? É uma fruta que tem o consumo in natura, né? Mas que também tem uma vertente industrial. Então, hoje nós temos a banana indo para a indústria para fazer não só o doce da banana, que é muito conhecido, mas também farinha de banana, biomassa de banana, banana chips e outros derivados, né, que agregam valor a essa produção. Banana é um alimento que a gente fala que tem esse potencial nutracêutico, né? Porque ela tem uma características nutricionais muito importantes. É uma excelente fonte de energia, né? Uma excelente fonte de carboidratos, agregando uma fonte muito importante de potássio. E potássio é fundamental para articulações, para os músculos, para o crescimento. Então é uma fruta muito indicada para todas as faixas etárias, mas principalmente para as crianças e também para os idosos, né? É uma fruta muito utilizada no meio esportivo, né? Quem é brasileiro, eu acredito que conhece ou lembra do Guga, né? Que foi um dos tenistas brasileiros mais importantes da história do tênis brasileiro. E a gente vê, era muito comum a gente ver quando o Guga estava em quadra, ele comendo banana nos intervalos, né? Aliás, entre os tenistas isso é uma prática muito comum e tem se tornado frequente também no vôlei, no basquete, né? E por que isso? Porque além da energia, a banana, com o alto teor de potássio dela, contribui para minimizar câimbras musculares, né? Então isso é muito importante para o pessoal dos esportes. Então é um alimento riquíssimo, muito indicado, saudável, muito conhecido, acessível e que tem um potencial industrial muito grande. Ou seja, com certeza a banana é uma das frutas mais completas, digamos assim, que a gente tem em toda a fruticultura. Doutora Adriana, nós gostaríamos de saber agora quais os principais desafios do setor e também aí qual é o futuro da bananicultura no Brasil. Nós temos aí alguns desafios, né, na bananicultura brasileira, né? Eu elencaria 3 grandes desafios aí que nós precisamos trabalhar para vencê-los. O primeiro seria o desperdício, né? É muito comum a gente observar o desperdício de frutas nos mercados, no sistema de comércio de frutas brasileiro. Então você vai num supermercado, você vai numa quitanda, é muito comum você ver frutas amassadas, jogadas no chão, maçãs com marca de unha, né, que a pessoa colocou a unha lá para ver se estava madura, se a casca está dura, enfim. Tudo isso é desperdício, né? O sistema de transporte também é complicado em alguns locais, né? Você ainda transporta várias frutas a céu aberto, em caminhões que não são refrigerados. Isso diminui muito a qualidade dessas frutas, né? E há uma perda muito grande. Isso é um desafio que precisa ser vencido. A gente trabalhar a parte educacional da população para que haja uma maior valorização dessa fruta, né? E diminuir esse desperdício. O segundo grande desafio é o aspecto fitossanitário, né? A utilização de produtos registrados, sem resíduos, é importantíssimo se a gente quer entrar em novos mercados, em atingir novos consumidores, né? Isso é fundamental. E para nós mesmos, consumidores brasileiros do mercado interno, né? Além disso, nós temos na bananicultura o problema do FOC raça 4, né? Que é o Fusarium xistorum cubense, raça 4, causador do mal do Panamá nas variedades de banana do tipo nanica. Esse fungo ainda não está no Brasil, mas está ao redor. É uma questão de tempo para ele entrar. Então a gente precisa acelerar aí os trabalhos no melhoramento genético para descobrir cultivares com tolerância ou resistência a esse fungo, para que a gente possa driblar mais esse desafio que é o aspecto fitossanitário. E por fim,
o terceiro desafio que eu vejo é a mão de obra, né? Bananicultura exige muita mão de obra, uma mão de obra qualificada. Isso é caro no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Então nós temos que otimizar essa utilização de mão de obra, otimizar o sistema produtivo para que a rentabilidade seja melhor e para que a gente consiga um sistema mais sustentável, digamos assim. Então eu acredito que esses três grandes desafios, tem outros, mas acredito que esses três sejam os chaves, né, do futuro da bananicultura, né? Você trabalhar o desperdício de frutas, diminuindo essas perdas, trabalhar lá do fitossanitário de olho no Fusarium raça 4, né, que é muito importante, e também trabalhar no sentido de otimizar a mão de obra necessária no sistema produtivo. Eu acho que se a gente conseguir ultrapassar, né, vencer esses desafios, a gente vai ter uma bananicultura de ponta extremamente competitiva. Doutora Adriana, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Bom, fruticultura, como já foi, a gente já conversou durante toda nesse nosso bate-papo aí, é uma área fenomenal. É uma área fantástica para geração de tecnologia, para adaptação. Tem muita coisa que a gente está ainda trabalhando, então o uso, por exemplo, de drones, imagens aéreas, rastreamento de produção, tudo isso faz parte de um pacote de uma tecnologia de ponta para a fruticultura brasileira. Nós temos muito ainda que caminhar, mas a gente já caminhou um bom pouco. Então eu acredito que a gente vai ter aí em breve, né, nos próximos anos, um ambiente muito propício para a melhoria da fruticultura como um todo. E para garantir que a gente tenha na nossa mesa alimentos seguros, com a preservação ambiental. Acho que isso é o grande foco, né, da fruticultura brasileira, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, em época de pandemia, a gente não pode ficar muito no campo, então teve que ser algo meio teórico, mas eu fico à disposição caso alguém queira mais informações, ou ficou com alguma dúvida, ou eu não abordei algum assunto e quiser bater um papo comigo, fique à vontade. O meu e-mail é adriana.martins@sp.gov.br e a gente está sempre à disposição para trocar ideia e para conversar sobre a nossa fruticultura. Muito obrigada a todos, foi um grande prazer. Obrigada e até mais. Doutora Adriana Martins, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter aceito estar participando do canal Quest Interativo. Realmente foi uma entrevista maravilhosa, muito obrigado. E eu espero te receber outras vezes para estarmos falando sobre café, que é um assunto também na qual é a sua linha de pesquisa. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também em suas redes sociais. Para nós é muito importante cada inscrito, viu? Isso nos ajuda a estar trazendo novas entrevistas para a plataforma. Eu espero que você tenha um bom final de semana e eu te espero na próxima quarta-feira com uma nova entrevista. Um forte abraço e até mais!